E a experiência foi tão boa que eu fiquei curioso. Falei, não, beleza, entendi como funciona a estrutura, mas o que será que está ocorrendo em cada barra, né? Quem está comprimido, quem está tracionado, quem está mais solicitado ou menos solicitado. E nas pecinhas de madeira eu não conseguia visualizar isso, porque elas eram muito rígidas. E eu comecei a testar outros materiais para conseguir visualizar isso. Comecei com tubinhos de plástico, mangueira de borracha, cotonete, tudo que vocês possam imaginar, eu passava na minha frente e ia testando. Os tubinhos de plástico eram muito rígidos também, não dava para visualizar muita coisa. As mangueiras de borracha funcionaram melhor, mas tinha uma deformação plástica, então ela não voltava à posição original para tirar o carregamento e isso impedia de eu montar outras estruturas depois. Enfim, aí eu pus arame dentro da mangueira, espetinho de churrasco, mas nada disso funcionou legal, não foi muito bom. Até chegar na mola, que foi um material que resolveu os problemas e que hoje dá nome ao produto, porque a grande sacada é você usar a mola como elemento de barra das estruturas. E eu mostro esse processo todo porque aconteceu uma coisa interessante, que nem sempre a resposta para os nossos problemas está onde a gente está procurando. Às vezes o nosso problema está resolvido ali do nosso lado, em outra área de conhecimento, em outro lugar, e a gente precisa estar atento a isso. Eu passei o dia inteiro trabalhando com esses tubinhos de plástico em BH, morava lá nessa época, e o meu chuveiro estava queimado, eu tive que trocar a resistência do chuveiro para tomar banho à noite. E quando eu tirei a resistência do saquinho e mexi nela assim, eu falei, nossa, achei o que eu queria. Então acho que a gente tem que estar preparado para perceber isso, senão eu teria passado despercebido na minha frente, teria tomado banho e até hoje estaria fazendo teste com borracha ou já teria desistido, sei lá. E essa é uma frase legal do Steve Jobs, ele escreve muito de onde vêm as ideias, ele fala que o acaso favorece as mentes conectadas. Essa foi a primeira apresentação do Mola que eu fiz em BH, nesse curso de especialização, era trabalho final, e o professor Luiz Fernando Loureiro estava na banca de avaliação, que é professor aqui da Federal de Ouro Preto, e aí ele me convidou para fazer o mestrado em Engenharia Civil, aqui na área de estruturas metálicas. E eu vim para Ouro Preto fazer o mestrado, junto com a orientação da Arlene, e a gente desenvolveu uma metodologia para validar o modelo. A gente sabia que aquele comportamento era similar, mas até que ponto a gente podia realmente confiar no modelo para fazer uma análise de uma estrutura. E aí a gente desenvolveu uma metodologia de comparação da deformada das estruturas através de imagens. Então a gente simulava a estrutura com modelo físico, aplicava um carregamento, registrava a imagem da deformada dessa estrutura, fazia a simulação dessa estrutura num software, a gente usou o SAP 2000 na época, e comparava os resultados. Por exemplo, um pórtico plano, uma carga lateral, a gente simulava essa mesma estrutura, a gente tinha em vermelho aqui a deformada que era gerada por essa carga, e depois a gente comparava os resultados para saber se era similar ou não. E foram feitos mais de 40 ensaios diferentes, mudando condições de contorno, direção de carregamento, enfim, e várias características das estruturas. Desde elementos isolados, estruturas planas, por exemplo, pilares, vigas, pórticos planos, e aí a gente mudava as condições de contorno, né? Ligação rígida, transmissão de momento, a proporção entre as deformações dos elementos é muito similar. E é mais similar do que a gente imaginava. Por exemplo, o ponto de inflexão da viga coincide certinho, enfim. E para uma análise qualitativa está excelente, né? A gente está avaliando aí apenas comportamento. E aqui são alguns desses resultados. Aqui tudo estruturas planas, treliça. Aí já estruturas espaciais, a gente não conseguiu sobrepor as imagens porque a perspectiva não permitia isso, perspectiva do programa. Enfim, mas o comportamento a gente consegue ver que é muito similar a partir do momento que você tem uma análise espacial da estrutura. E aí, além de validar o modelo, a gente queria mostrar a versatilidade que ele tinha. Então, como que a gente consegue, com as mesmas peças, montar uma série de sistemas estruturais diferentes. E a gente escolheu obras existentes que têm a estrutura como destaque para mostrar como esse sistema funciona. E aí, às vezes, estruturas que parecem muito complexas, a hora que você monta, o princípio estrutural, na maioria das vezes, são muito simples. Então, esses aqui são alguns exemplos das estruturas que a gente montou durante o mestrado. E aí, isso foi um resumo da pesquisa que foi feita em cima de modelos qualitativos. Eu tive muita dificuldade de encontrar material. A base da minha pesquisa foi os anais do primeiro encontro. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje participando, porque eu pesquisei muito os trabalhos lá no início, Margarido, Santos, enfim.
e vários modelos interessantes, mas eu percebi que a grande maioria dos modelos que são desenvolvidos não são publicados, né? Então ficam dentro das escolas e a gente não fica sabendo o que está acontecendo. Então era muito difícil achar material. Aí tinha o trabalho do Iopanã, que todo mundo já conhecia, eu já usava todos os livros do Iopanã, enfim, na faculdade, e algumas outras atividades e brinquedos e modelos que eu pesquisei, encontrei na internet, enfim. A grande diferença aqui, fazendo uma análise dos modelos com o que a gente estava desenvolvendo, é que a maioria desses modelos eles são específicos com um determinado sistema estrutural, dificilmente você consegue mudar a configuração dele e ter uma resposta diferente, né? E a escala também, o MOLA é um modelo de uma escala muito mais pessoal, é o aluno que vai montar, ele vai participar ali da montagem, aplicação do carregamento, então tem uma participação mais ativa do usuário. Além da análise com uma estrutura como um todo de cada elemento, né, a gente consegue perceber, fazendo uma analogia das seções transversais com os passos da mola, que numa viga submetida à flexão, por exemplo, a gente tem compressão em cima e tração embaixo, porque os arames se aproximam em cima e se afastam embaixo. Então a gente consegue ver ao longo dos elementos, dependendo da deformação que ele está sofrendo, o que está ocorrendo ali ao longo da barra, né? Isso é uma coisa interessante também de usar a mola. Então esse aqui é um resumo desse processo todo, né? A gente não tem ideia quando vê um produto pronto, o que tem por trás disso. Então começou com peça de madeira, depois chegou na mola, e até então só tinha as barras e as ligações que eram rotuladas. Aí começa a desenvolver, se precisar de uma ligação rígida, como é que faz? A ligação na base tem que ser rotulada e tem que ser rígida também. E por aí vai embora. Contraventamentos, ligações de viga contínua, lajes, enfim. E o grande desafio aqui era fazer o modelo mais simples possível, com a menor variedade de peças possível, mas que pudesse montar uma série de sistemas estruturais diferentes. Depois que eu terminei a pesquisa aqui na UFOP, eu apresentei essa pesquisa em alguns congressos, tanto no Brasil como fora. Depois que eu apresentei no congresso em Portugal, eu comecei a receber vários e-mails do pessoal de fora, interessado num kit de peças do modelo. Esses dois professores mandavam e-mail todo mês. O Alan, principalmente. Enfim. E aí surgiu a ideia de criar um kit de peças, até então era um sistema como um todo. Eu vou correr aqui, só faltam 5 minutos. A ideia do kit é um livro manual com informações sobre estrutura que vem com um conjunto de peças que você consegue montar e testar por conta própria tudo que está ali. Eu passei mais de 10 anos para conseguir financiamento para esse projeto. Então, até levantar uma questão aqui, até que ponto a universidade pode cumprir esse papel de dar continuidade nas pesquisas, enfim. Eu só consegui através de uma campanha de financiamento coletivo na internet. Isso aqui daria um assunto para a gente debater durante muito tempo, eu não vou me aprofundar. A gente recebeu apoio de mais de 1.500 pessoas de 30 países diferentes que apoiaram a campanha na internet, e com isso a gente conseguiu produzir a primeira tiragem do kit estrutural Mola 1. A gente teve apoio de algumas empresas, do CBCA, a ITA, que é a empresa do Hélio Olga, que ele apresentou aqui, é o maior apoiador do Mola. Eles apoiaram a campanha do Mola 1 e do Mola 2, com a logomarca deles na caixa do produto. Eu tive o prazer e a honra de trabalhar com o Iopanã e com a Mel no desenvolvimento do manual do Mola 1, e foram várias reuniões discutindo como a gente ia mostrar esses sistemas, enfim. Foi um trabalho muito interessante, ficou um resultado muito bom. Isso aqui é mais ou menos a cara do manual, é sempre uma sequência de imagens que você vai montando e entendendo como essas estruturas funcionam de uma forma muito clara e direta. Isso aqui é algumas imagens publicadas na internet de usuários que estão usando o modelo. Às vezes é uma aula numa universidade, às vezes é uma brincadeira, enfim. Isso aqui foi umas imagens que eu peguei. Se vocês procurarem na internet o hashtag MolaModel, vocês vão ver muita coisa que está sendo desenvolvida. No final do ano passado, a gente lançou uma nova campanha no Catarse para financiar o novo kit, uma barra regulável que você controla o comprimento dela a hora que você quiser. Isso dá uma liberdade de criação muito grande e umas ligações bem mais leves do que a gente usa. A gente teve o apoio da ITA novamente, uma empresa do Equador que faz estruturas, pontes principalmente, parceria com o ArcDaily, o maior portal de arquitetura do mundo. Eles apoiaram a campanha fazendo divulgação, enfim, parceiros na campanha, e o CBCA também. Isso aqui são algumas imagens de estruturas a hora que você junta os kits, com dois, com as barras reguláveis, enfim. Aí você começa a extrapolar para estruturas mais complexas. Hoje a gente já mandou o kit para mais de 60 países. Isso é 1/3 dos países do mundo.
é muita coisa. Eu nunca imaginei que ia chegar tão rápido, só que sempre sonhei, mas nunca imaginei. E a maioria desses pedidos aqui são pedidos internacionais de universidades e empresas. A maioria dos pedidos de fora. Eu separei algumas aplicações que estão sendo feitas. Isso aqui é uma escola em São Paulo, um professor de física, ele apoiou a campanha no Catarse, eles fizeram um vídeo fazendo propaganda da escola, que eles dão aula de física usando mola. Então isso aqui são imagens da escola. Isso aqui é na Universidade Federal do Paraná, já tem material de aula usando o kit, material de treliça, de pórticos, enfim. Isso foi uma atividade que a gente fez lá, um workshop que eu faço. A gente fez junto com os professores e com os alunos, foi muito interessante também. Universidade Federal Juiz de Fora, eles fizeram a primeira competição de estruturas de mola, assim como tem competição de ponte de espaguete, enfim. Eles fizeram um ano passado, com medalha, premiação em dinheiro, enfim, muito legal. E esse ano eles fizeram a segunda edição, e eles me convidaram, eu estive lá durante o evento, foi muito legal. O Hélio, quando ele recebeu a recompensa dele, que eram 10 kits e a logomarca na caixa, ele conseguiu montar a casa dele com mola. Então, vocês já viram o projeto aqui, a treliça, ele conseguiu reproduzir exatamente com o modelo. Esse aqui na Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, daquele professor, do Alan, que entrou em contato lá no início e tal. Eles estão usando em atividades, desde dos alunos que entram no curso, até análises mais complexas em atividades mais avançadas. Eles estão fazendo análise e simulação de terremoto com o modelo, estão fazendo medições, enfim. Eu ainda não tenho esses resultados, isso eles me mandaram semana passada, essas imagens. Então, eles estão fazendo esse tipo de atividade. E, semana passada, o MIT, eles estão querendo mudar a forma que é ensinado análise dinâmica das estruturas no curso de Engenharia Civil. Eles viram mola sendo usado lá na Suíça, eles entraram em contato, a gente fechou uma parceria semana passada com o MIT, eles já receberam 10 kits. Eles querem fazer uma aula muito mais prática e hands-on, né, mão na massa. E eu fiquei sem dormir depois que eu recebi o e-mail deles, tão feliz. E a professora Tal Cohen, ela já recebeu os kits, ela vai começar a desenvolver as atividades e a gente vai receber isso tudo depois para saber o que está sendo feito. Então isso aqui é uma prova de uma validação incrível para a gente. Os cursos de arquitetura e engenharia civil do MIT sempre estão lá no topo do ranking, né, das melhores escolas. Então é incrível isso está acontecendo, estou muito feliz. Enfim, essa é a última notícia aí do que está acontecendo com o mola. A gente está produzindo o kit Stroll Mola 2. Ali a gente tem algumas estruturas possíveis de serem montadas com o Mola 1, depois se vocês quiserem botar a mão lá, mexer um pouco, enfim. E o meu tempo acabou, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Tinha algumas outras coisas, mas o tempo é reduzido, enfim. Obrigado pela atenção. Obrigada, Márcia. Eu vou chamar as autoras do trabalho Modelos Físicos Qualitativos como Processo de Ensino de Estruturas nos cursos de arquitetura, Eliana e Carolina. Bom dia, meu nome é Eliana, minha colega Carolina. Nós vamos apresentar alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido em universidades particulares, em Belo Horizonte, no Isabela Henriques e na Universidade de Itaúnas, sobre o uso de modelos físicos qualitativos como processo de ensino de estruturas nos cursos de arquitetura, ou seja, práticas didáticas que a gente considera que acontecem paralelas à abordagem teórica e a gente acha que são significativas para o aprendizado do aluno. A motivação... Opa. À direita. A motivação do nosso trabalho, claro, é um trabalho de referência de grandes mestres como Brunelleschi, Gaudí,
o Fraiotto, que fizeram vários modelos para avaliar a geometria, o comportamento das estruturas, e também alguns trabalhos que utilizam a maquete humana, o próprio corpo, para a transmissão dos esforços. E, claro, além desses modelos físicos qualitativos, existem os modelos físicos que são feitos de forma precisa para validar as estruturas, como os modelos usados em túneis de vento. Além desses exemplos significativos, a gente teve, durante a nossa formação, a oportunidade de ter professores que realizavam práticas didáticas com uso de modelos físicos, a professora Arlene, o professor Célio, e essas práticas foram essenciais para facilitar o nosso aprendizado e o entendimento do comportamento estrutural e do processo construtivo. Queria apenas destacar que no curso de mestrado, as aulas eram realizadas, as aulas eram formadas por alunos da engenharia e da arquitetura, e os trabalhos eram feitos de forma conjunta, facilitando o diálogo de todos. E isso foi bacana demais. E no curso de especialização, a gente tinha aulas dadas por professores, por arquitetos e engenheiros simultaneamente. Além disso, a gente teve a oportunidade de acompanhar todo o processo de criação, desenvolvimento e validação do módulo. Durante a minha pesquisa sobre o processo de projeto de tensio-estruturas, foi também toda desenvolvida por modelos físicos e computacionais e sedimentou o entendimento do comportamento das estruturas e abriu uma nova forma de pensar a prática projetual. Então, todas essas experiências motivaram a gente a desenvolver práticas didáticas que a gente vai mostrar agora. Bem, na disciplina Fundamentos Tecnológicos para Arquitetura e Urbanismo e Técnicas Construtivas, realizada no primeiro período no Centro Universitário de Isabela Hendricks, são introduzidos os princípios estruturais, certo? E todos os sistemas estruturais são apresentados com modelos, também com modelos físicos. E esses modelos, eles são todos testados sobre a ação de carga para propiciar ao aluno entender o caminho das cargas, a deformação dos elementos estruturais e avaliar o desempenho dos mesmos, por exemplo, a estabilidade de um pilar, alterando seu comprimento livre ou a sucessão transversal. A deformação das vigas e também a sua resistência, alterando a altura da sucessão transversal, observar a eficiência das grelhas, também a capacidade de estabilidade e de carregamento dos pórticos com contraventamento, o entendimento do comportamento das treliças espaciais, das treliças planas, alterando o comprimento livre das pernas, e também entendendo o comportamento das forças nos arcos, quando esses arcos resultam da inversão da forma de estrutura de cabos. Também avaliar o comportamento de cúpulas formada por arcos dispostos radialmente, conectados a anéis superiores e inferiores. O entendimento do comportamento de uma casca reticulada e também de uma membrana transicionada com geometrias similares, claro, comportamentos diferentes. E a importância da geometria dos elementos estruturais, por exemplo, da superfície das placas, mostrando a resistência de uma placa com dobras comparado com planas. Uma coisa importante é que também nessa disciplina os vínculos são realizados utilizando o Mola Model, para o pessoal entender a diferença de um vínculo engastado ou articulado.
Na disciplina Sistemas Construtivos Industrializados, no 6º período do Isabella Hendricks, são introduzidos os conceitos de racionalização, modulação e os princípios de estrutura em aço, concreto, princípios construtivos, né? Madeira e também de fechamentos. E a gente faz algumas práticas apresentando o processo construtivo de estruturas existentes, onde, por exemplo, a cobertura do Museu de Hamburgo, o Banco da China, o edifício do escritório Zanettini. E nessas práticas, os alunos recebem o projeto simplificado e um kit de componentes que eu desenvolvi, muito simples, porque eu não tenho condição de comprar todos os módulos, e as turmas são muito grandes, então os alunos são estimulados a montar essas estruturas e avaliar todo o processo construtivo e também a modulação das peças, como que a geometria dos componentes e a organização tridimensional facilita também a estabilidade global do sistema. A gente utiliza, claro, também o kit estrutural MOLA para simulação de sistemas deslocáveis e indeslocáveis. Bom dia, eu sou Carolina. Vou apresentar algumas práticas em algumas disciplinas de estruturas, a começar pelas estruturas metálicas e de madeiras no Instituto Isabella Hendricks. É uma disciplina do 5º período do curso de arquitetura. Bem, a primeira atividade é proposto que os alunos façam um kit estrutural em EVA, em que os alunos vão testar, analisar em sala de aula o comportamento, né, com uma sequência proposta pelo professor. Aqui a gente tem algumas simulações de perfil H com ligação articulada e com ligação rígida. Em seguida, os alunos são instruídos a colar as peças e feita uma aplicação de carga pontual no meio do vão da viga, a gente consegue perceber deformações locais, né, dos elementos. Em seguida, são amarrados barbantes para fazer simulação de contraventamentos. Bem, esqueci de falar, esse material ele foi proposto pelo professor Paulo Krieger, e aí eu fui dando uma incrementada. Simulação de viga mista utilizando isopor e palito de dente. É uma maquete muito bonita, mas simula bem o comportamento. E aí, queria que você clicasse, é uma simulação de terremoto com todas as estruturas, né, todos os conjuntos dos alunos em sala de aula, com contraventamento barbante, né. Dá para perceber muito bem a ação de tração, né, dos barbantes, e em seguida pode clicar, os barbantes são cortados e a estrutura entra em colapso por falta de estabilização vertical. É a parte mais divertida, na opinião dos alunos. Bem, uma outra atividade que foi feita até meio improvisada, a partir de dobraduras de papel. São feitas dobras, né, numa folha de papel, e os alunos entendem como que a estrutura vai se enrijecendo à medida em que as dobras vão acontecendo. Nós utilizamos também o kit mola, principalmente dentro dessa disciplina, para simular as treliças espaciais. Bem, na parte de estruturas de madeira, eu encontrei um brinquedo didático de criança, que chama Nó Mágico, que simula ligações rígidas de encaixe com a estrutura de madeira. E os alunos são desafiados, né, a resolver o quebra-cabeça. Aí tem essa segunda disciplina, que é em outra universidade, na Universidade de Itaúna, no 9º período.
Bem, são feitas todas essas práticas, né, que foram apresentadas anteriormente, e além delas, a gente tem um trabalho focado nas estruturas de altura ativa, em que os alunos fazem pesquisa e análise de estudos de caso, além de conceber modelos físicos, né, para analisar o comportamento, principalmente né, cargas horizontais para simulação do vento. É feita uma exposição na universidade em seguida. A gente trabalha também com os modelos humanos, né, a partir de modelos propostos pelo professor Iopanã. Exemplos de estrutura em arco, estabilização de estruturas em anéis de compressão e tração e simulação de estrutura tensionada. Em seguida, são propostas também a fabricação de modelos físicos reduzidos a partir dos modelos propostos por Engel. Bem, vários sistemas estruturais, mas eu comecei a perceber que para o curso de arquitetura, para o arquiteto especificamente, é importante não pensar só na estrutura, mas pesquisar obras de arquitetura e analisá-las para entender o conceito do projeto, o que o arquiteto pensou ao conceber aquela estrutura. E aí agora são propostas estudos de caso em que os alunos têm que resolver, fazer as maquetes estruturais. Teve um grupo especificamente que utilizou, né, a maquete humana que tinha sido feita anteriormente para, digamos, incrementar o estudo deles. E assim como no caso das estruturas de estabilização vertical, é feita também uma exposição das maquetes na universidade. É interessante falar que os alunos fazem essas maquetes em sala de aula, eles escolhem os materiais, testam os diversos materiais, né? E é um processo muito interessante porque eles, a partir das maquetes, eles entendem a ordem da montagem na obra, a necessidade de escoramento, a importância da base da fundação para a estabilização da estrutura, né? Então, a gente tem tido resultados positivos, né? E para finalizar as nossas considerações, né, essas práticas didáticas, elas visam estimular o diálogo entre arquitetura e engenharia em busca de soluções ambientais e estruturais mais eficientes e sustentáveis. Essas práticas facilitam e estimulam a compreensão do comportamento de estruturas também por meio da experiência e do fazer. A gente acredita, né, que os alunos aprendem mais quando eles fazem. Motivam o aluno a aprender construindo e a trabalhar em equipe, possibilitam aulas mais dinâmicas que estimulam soluções intuitivas, espontâneas, inovadoras e aproximam o estudo da realidade. Utilizam materiais de baixo custo, o próprio corpo ou kits estruturais disponíveis no mercado. Bem, todo esse trabalho poderia ser potencializado, né, com a motivação do desenvolvimento conjunto da arquitetura e da estrutura desde a concepção pelas disciplinas do projeto. Infelizmente, a gente percebe que isso, na maioria das vezes, não acontece. A ampliação da carga horária de algumas disciplinas de estruturas e materiais, é importante frisar que a gente tem um problema com isso. As estruturas metálicas e madeiras, elas têm apenas 40 horas de aula para os dois tipos de estruturas. Além disso, o investimento das universidades em infraestrutura específica e kits estruturais. Com certeza, as disciplinas teriam né, uma dinâmica diferente se nós tivéssemos, por exemplo, 10 kits mola para apresentar. Bem, é isso. Gostaria de agradecer e frisar que estamos gostando muito do congresso, a comissão está de parabéns e com certeza a gente vai voltar para Belo Horizonte com muitas novas ideias e com certeza, inclusive, alterar alguma dinâmica baseada no que a gente viu aqui. Obrigada. Bem, obrigada.
Queria chamar o Thales Lobosco, que é o trabalho Modelos Didáticos para Exploração e Compreensão Estrutural. Olá, bom dia. Eu vim aqui apresentar uma proposta de um modelo que eu desenvolvi, uma proposta em andamento, ou mais do que em andamento. Ela nasceu para este encontro, né? Eu sou da área de projeto, professor da área de projeto da UFMG. Nunca trabalhei com estrutura, nunca fiz nada envolvido, mas como professor de projeto a gente sempre sente a deficiência, a necessidade dos alunos terem esse contato, de terem uma relação, pelo menos intuitiva, com o que acontece com a estrutura. Então, quando o professor Roberto Eustáquio me convidou, eu mandei um resumo. Essa área é interessante, vou lá, acho que dá para fazer alguma coisa legal, mandei um resumo. E esse trabalho foi basicamente desenvolvido entre a aprovação do resumo e a entrega do trabalho. Então, assim, ele é um primeiro pensamento meu na área, né? Que é possível fazer na área, mas eu acho que ele consegue trazer pelo menos algumas ideias interessantes, né? O que eu trago aqui é o processo, a gente sempre fala do processo do aluno, acho que o nosso processo também é importante. Esse aqui foi o primeiro desenho que eu fiz, assim que eu pensei, vou fazer um modelo, né? Eu pensei nas placas rígidas com elástico, depois tem até um sósia dele aqui fora, depois a gente encontrei nos pôsteres, né? E umas placas com elástico, eu não sabia ainda de que ia ser, nem nada, mas de cara eu percebi assim, me falta flexibilidade, né? Eu acho que tem muita coisa bacana aí, até funcionando, tem um mola aqui com uma covardia com a gente aqui. Falei, puxa, né? Que acho que dá a ideia global da estrutura, muito bacana. Tem o Paulo Fernando da UFRJ com as peças em EVA, que acho que tem a questão local de cada peça, como ela funciona, a importância da dimensão, também funcionava bem. Então, não vou fazer mais uma coisa que vai ser mais uma coisa, que não traz nada de novo, isso não está legal para mim. Tive alguns outros pensamentos, né? E aqui começo a estabelecer, eu não sabia ainda se ia ser uma coisa com duas placas, mas os primeiros desenhos que em seguida eu fiz, talvez por aqui eu tenha um caminho. Aí o primeiro ensaio, né? E é legal que a gente vê que a coisa começa a acontecer só quando ela vira modelo, né? A gente fala tanto em maquete para aluno, acho que a coisa começou a nascer quando eu comecei a ensaiar os modelos, muito improvisado. Esse aqui é o tapetinho de brincar da minha filha, que eu cortei um pedaço assim, que era de EVA, e comecei a trabalhar com EVA, mas percebi que eu talvez tivesse influenciado pelo trabalho da UFRJ, que o EVA não era para ele não nasceu feito para EVA, ele funcionava mal, funcionava torto. Mas a partir daquele modelo do EVA, comecei a desenvolver a proposta de viga preso com um elástico, né? E cortado em cortadeira laser. E aqui tem uma coisa bem bacana, né? Na hora que eu fiz esses cortes, né? Eu também estava aprendendo a mexer com a laser, também não sabia. Num ponto eu esqueci de fazer um corte. Peguei essa peça bem dobrada aqui, que é a soma de uma com a outra. Na hora que eu ia jogar fora, eu olhei para elas também, falei, caramba, né? Essa peça pode ser muito interessante para eu fazer a transição, quando eu quiser alterar a dimensão da peça ao longo da viga, né? Senão os elásticos iam ficar passando de um ponto para o outro aqui. Se eu colocasse uma peça maior, o elástico ia ficar em diagonal, não ia funcionar bem. Essa peça aqui, depois eu cortei ela, comecei a usar o meu erro para isso, né? E daí eu achei interessante esse caminho, mas no final eu acabei com esse grupo de peças, né? Nos exemplos eu uso basicamente essas 3 peças finais e essas de cá. São duas ideias diferentes que elas estão expostas aqui. Elas são montadas com elásticos ortodônticos de aparelho dentário, que acho que eles são muito legais porque a gente consegue ele em vários tamanhos e resistências diferentes. Cada um deles você compra pelo menos com 3 resistências diferentes. E eu acho que isso serve bastante para a gente brincar em cores diferentes também.
Ou seja, eu consigo trocar a resistência e saber a resistência de cada ponto da viga como está. Infelizmente, como o negócio foi feito correndo, como eu falei, eu só consegui eles numa cor só. E aqui estão todos na mesma resistência. Eu fiz as primeiras montagens da viga, uma viga engastada simples, né? E as primeiras experiências de aplicar uma carga, né? O que acontecia? Foi a primeira ideia, eu li, nossa, funciona, né? Eu consigo entender, eu consigo ver as deformações. E o primeiro pensamento foi, tá, mas as partes sob compressão eu posso arrancar fora os elásticos e eu começo a ter um passo a mais na brincadeira. Fiz isso, tirei só da parte de cima primeiro, comecei a aplicar as forças e percebi que as peças se deslocavam uma da outra, tem uma espécie de um cisalhamento, não sabia se era um defeito do modelo, e mais que isso, elas entortavam, né? Elas viravam para o lado. Né? Aí foi uma outra coisa muito bacana, eu falei, nossa, eu estou aprendendo com o meu modelo, né? Porque a gente fica pensando em plano, né? E esquece que tem outros esforços envolvidos aí, como ele entortava significa que eu não podia tirar totalmente os reforços dali, que essa viga trabalhava em outras situações, né? Bacana ver que eu mesmo estava aprendendo conforme eu ia criando aquele modelinho. Em seguida eu botei só elásticos fracos, né? Para ver o que acontecia. Peguei o mais fraco de todos, só com o peso próprio, a própria viga já deformava inteira. Olha, pode ser interessante com isso, e quando aplicava a carga, ela deformava muito mais. Nesse exemplo eu usei uma só apoiada, só para variar um pouco a utilização dele. Fiz os testes variando a dimensão da viga, só na situação que era mais submetida a maior esforço, né, para experimentar. Aqui aquela peça de transição que veio daquele meu erro de corte, né, ela consegue fazer a transição dos elásticos sem ficar muito gambiarra. Comecei a experimentá-la para cima, para baixo. Estranhamente não deu o mesmo comportamento, eu não sei se isso é um modelo que ainda não está muito afinado, mas... E aí comecei a perceber algumas coisas interessantes. Eu tenho aqui a viga que eu trabalhei básica, é essa aqui, né? Ela é micro, né? Mas é interessante que eu comecei a ver que ela tinha certa flexibilidade. Eu fui aprendendo isso conforme, já com o modelo pronto, né? A gente conseguia brincar com ela de forma que ela virava um pórtico muito rápido, né? Só torcendo as peças, né? Aí comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com esses pórticos e também a experimentar os esforços desses pórticos. Vendo que ele funcionava razoavelmente bem, transmitia o momento, tinha as torções. Não validei nada, não tem nada, não tenho a menor ideia se isso tem um comportamento que possa ser efetivamente transposto, mas eu acho que, para a questão intuitiva, ele teve uma resposta bem interessante, pelo menos para mim. Eu fiquei muito feliz de ver as estruturinhas funcionando, alguns arcos que eu montei, outros pórticos com esforço. Essas vigas balcão, eu acho que as deformações pareciam interessantes, as torções, eu conseguia ver algumas coisas que para mim eram interessantes de ver funcionando. Umas montagens assimétricas, eu fui testando. Eu fiquei, na verdade, eu e o modelo brincando, o que dá para fazer com isso? Né? Fui mostrando, ficava interessante, eu tirava foto, não ficava interessante desmontar. Aqui eu montei o segundo modelinho que eu tinha montado, que são duas plaquinhas e um eixinho de palitinho de churrasco mesmo. Ele aplicando a carga, mas eu tive a impressão que a dimensão da peça usada aqui atrapalhava um pouco, ficava uma coisa um pouco desajeitada, né, para a percepção. Mas ele tinha outra coisa interessante, eu conseguia manipular ele de uma forma rápida. Esse aqui também é pequenininho, mas acho que o interessante dele é que ele é uma viga plana. E se você simplesmente girar as pecinhas, né, de repente ele já era um arco de uma forma muito, muito rápida de mexer. Né? Falei, pô, tem algo interessante aí. E ele tinha outra coisa legal, é que o fato das duas placas permitia ele ser amarrado nos dois sentidos. Né? Podia fazer algumas outras coisas.
Aí fiz algum teste, aquele arquinho que eu montei agora, eu tive que apoiar, senão ele abria muito fácil, né? Tá terminando. E aquilo que eu falei, né, ele podia ser amarrado nos 2 sentidos, então dava para montar alguns planos com ele. Falei, legal, eu consigo pensar como esse comportamento de planos funciona. Dá para começar a pensar em termos de cúpulas, né? Se eu faço aquele arquinho, depois que eu amarro ele todo, eu não consigo mais virar as peças, obviamente, mas se eu faço aquele arquinho, eu consigo esse plano aqui em uma forma de uma abóbora, eu consigo outras coisas. Então, eu comecei a ver que tinha coisa legal aqui. E apesar de ser muito inicial a ideia, eram muitos os primeiros experimentos que eu fiz, foi meio no susto assim, eu voltei, fui ver o que dava, saí tirando foto correndo, que estava em cima da hora. Mas eu acho que ele demonstra um caminho interessante, eu acho que tem coisa legal que dá para sair aqui. Eu aprendi muito até com o erro que a gente vai tendo, como manipular, podia ser interessante. Então acho que eu fiquei feliz com esse modelinho. Os primeiros protótipos ainda existem, né? o de EVA. Como revanche, minha filha comeu o resto dele, ele era uma viga comprida, ela ficou brava comigo. E é isso, obrigado. Tati, onde é que você vai lançar o kit de borrachas? Tá lá na mesa. A gente carrega no bolso. Obrigada, Thales. Eu gostaria de chamar o professor Marcos Silvoso para apresentar um trabalho canteiro experimental como estratégia de ensino de estruturas. Obrigado. Bom dia. Na verdade, esse trabalho é feito pelo pessoal da Universidade Federal da Bahia. Eu sou do UFRJ, eu já tive a oportunidade de apresentar ontem, mas eles acabaram não vindo, pediram para eu falar um pouco. Eu acabei, eles também, durante o processo do desenvolvimento do trabalho deles, me convidaram para participar do artigo. Então, como eles não puderam vir, eles pediram para apresentar. É um trabalho, na verdade, que nasce de um projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia, feito por uma aluna de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo, e o professor Jardel, que é o professor da Escola Politécnica, Engenheiro Civil, professor da Escola Politécnica, lá na UFBA, só contextualizando as disciplinas tanto de técnicas construtivas quanto de análise estrutural e de desenvolvimento de estruturas, são dados pela Escola Politécnica. Da mesma forma, para o curso da Arquitetura. Da mesma forma que para o curso da Engenharia Civil, as disciplinas de representação e de desenho técnico são dados no curso da Arquitetura. Então, existe essa interface, né? essa troca. Então, o professor Jardel, professor da Engenharia Civil, de Técnicas Construtivas, desenvolveu um projeto de extensão intitulado Canteiro Experimental, Experiências em Universidades Brasileiras, desenvolvido lá, que procurou realizar um diagnóstico sobre o canteiro como instrumento pedagógico em diferentes universidades do país. A partir desse panorama inicial, foi possível verificar em que medida o canteiro experimental tem sido utilizado como elemento facilitador para o ensino de estruturas. Esse, na verdade, é o recorte do que eles pretenderam apresentar aqui. Esse projeto de extensão, claro, lá, né, desenvolvido por eles, visa implantar um canteiro experimental na UFBA que não existe ainda. Bom, aqui já são questões já levantadas bastante aqui durante o desenvolvimento, né, uma fragmentação do ensino da arquitetura nas universidades e um distanciamento do arquiteto da prática construtiva, e traz a ideia do canteiro experimental e da experimentação e da intuição como uma tentativa de fazer um retorno do sentimento do arquiteto, do envolvimento do arquiteto com o desenvolvimento de estruturas. Bom, aqui só um slide lá preparado pela Amanda, aluna da graduação, seria o canteiro experimental, né? O canteiro experimental que deve agregar novas possibilidades de enxergar o desenvolvimento projetual, mas algo que envolva exercício, a experimentação, a criação, a análise e a aprendizagem. Bom, essa é uma metodologia do
do projeto de extensão desenvolvido por eles. Na verdade, eles fizeram primeiro uma revisão bibliográfica sobre o tema, um levantamento de universidades com espaços experimentais e associação dos exemplos de atividades de canteiro com ensino de estruturas. A partir da etapa 2, ou seja, desse levantamento, foram levantadas 22 universidades com ações ou canteiros experimentais. Os resultados, depois disso, eles enviaram um questionário para diferentes instituições, mas eles só receberam resposta de 9 das instituições: Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Federal do Mato Grosso do Sul, UNILA, UNB, Fronteira Sul, UFRJ, USP e Unimep. Uma vez, a partir daqueles que responderam o questionário para eles, né, esse questionário era: qual a sua instituição de ensino? Existe canteiro experimental? O canteiro experimental possui espaço físico? Quais são as atividades realizadas no canteiro? Quais cursos de graduação utilizam o canteiro experimental? Se existe bibliografia ou não sobre o canteiro da sua instituição. A partir das respostas, eles acabaram selecionando 4 canteiros, né, quatro instituições para serem visitados, também acho que é uma questão de recursos, e também com a lógica de visitar aqueles mais consolidados, né, bastante consolidados, como a Universidade da USP, e outros ainda em implantação, alguns, né, com características semelhantes a que eles iriam vivenciar, justamente que o objetivo é a implantação de um canteiro lá na Federal da Bahia. Então, visitaram a Universidade Estadual de Campinas, Presbiteriana Mackenzie e Federal do Rio de Janeiro, que é a minha instituição. Bom, aí alguns levantamentos das visitas, né, provavelmente a maior referência, um dos mais conhecidos, que é o da USP, né, do professor Roncone, que conta com uma bela infraestrutura, uso didático em 2 disciplinas obrigatórias, uma optativa, muitos exercícios ainda estão expostos no canteiro, uma grande infraestrutura, sede de laboratórios, containers, ferramentas diversas, enfim, auxílio de técnico responsável. Outra realidade diferente, mais próxima talvez daqui eles lá na Federal da Bahia vão enfrentar, que é um espaço ainda já formado, mas ainda com estrutura física concluída, porém sem a realização de atividades pedagógicas. Primeiro veio a infraestrutura, depois veio atividades, e ligando cursos de civil, né, da engenharia civil e da arquitetura e urbanismo, que também é uma das realidades que eles pretendem fazer isso, tentar fazer uma interdisciplinaridade do canteiro experimental a ser executado, construído, implantado na Federal da Bahia, seja para o curso de arquitetura prioritariamente, mas que também os alunos e a engenharia civil também possam atuar. Bom, aqui é só algumas das infraestruturas, mas ainda não em uso. Aqui da Presbiteriana Mackenzie, né, que já possui, né, algumas disciplinas curriculares, envolvem materiais, sistemas e técnicas construtivas, utilizam o espaço como laboratório. E uma proximidade também grande com o laboratório de modelos e maquetes, que tem uma infraestrutura capaz de auxiliar a atividade do canteiro. Bom, o quarto visitado foi o lá da Federal do Rio de Janeiro. Já conversei isso com vocês ontem, algumas das atividades que são desenvolvidas, uma delas na disciplina que eu apresentei ontem, né, de Processos Construtivos 2, com desenvolvimento de mobiliário urbano, mas ele também é usado em outras disciplinas. Essa é a disciplina de Processos Construtivos 3, essa aí, na época que o Fernando Minto era professor substituto lá da FRJ, que ajudou muito na implantação do canteiro, algumas atividades de construção de arcos, enfim, onde também é possível fazer uma interação com o ensino de estruturas, ainda que não era o foco, como eu disse, uma disciplina muito mais de técnicas construtivas e de sensibilização sobre construção. Aqui é uma vista geral do canteiro, só para dizer que a gente também não trabalhou só com concreto. Durante o desenvolvimento desses trabalhos, acabavam, né, intuitivamente, por parte dos alunos, começar a tentar entender como se dá o comportamento estrutural. Então, questões como o professor Lutufo ontem levantou, né, das questões dos arcos, como isso traz à tona o interesse do aluno por esse conhecimento estrutural. Que são outras atividades também, aí também só para falar um pouco do canteiro da FJ, além das atividades de ensino, são realizadas atividades também de extensão,
bom, vou falar um pouco disso. Aqui são projetos de alunos para meio que para auxiliar, na verdade, só contextualizando um pouco isso, existe uma ocupação Solano Trindade, Duque de Caxias, os alunos visitavam a ocupação e tentavam desenvolver, né, soluções construtivas alternativas para resolver os problemas deles dentro da ocupação. Aqui são protótipos de divisórias e de paredes, enfim, que eles acabavam desenvolvendo. Também, além das disciplinas obrigatórias, o canteiro tem sido utilizado como espaço de experimentação para uma disciplina optativa de construções de tecnologia com terra. Aqui uma taipa construída lá. Bom, aqui a ocupação Solano Trindade, projeto de extensão, onde algumas das ações de canteiro, hoje a gente está com um projeto de extensão com eles, onde também a ideia é que os desenvolvimentos realizados no canteiro experimental sejam levados também para essas instituições externas. Aqui é uma ocupação, além disso também tem uma questão estrutural que a gente avalia, uma ocupação que de um local, eles ocupam um local que sofreu um incêndio, então também a disciplina de patologia das construções tem entrado um pouco aí para tentar fazer uma experimentação e uma avaliação estrutural do espaço. Tudo associado às ações de canteiro, do que a gente chama de canteiro experimental. Bom, como discussão final, o canteiro experimental, aí uma discussão feita, uma reflexão feita pelo Jardel e pela Amanda, e compartilho, assim, o canteiro experimental mostra-se com potencial para tornar-se um importante instrumento pedagógico para o ensino de estruturas, mas ainda ele está muito associado às disciplinas ou às atividades de técnicas construtivas. Essa ligação com o ensino de estruturas é muitas vezes feita durante a disciplina de técnicas de construção, mas não há uma abordagem direta das disciplinas de estruturas com utilização de técnicas de canteiro. É isso, os canteiros possuem viés mais focados em atividades ligadas às técnicas construtivas, o envolvimento das disciplinas específicas de estruturas ainda é rarefeito, ainda é muito pouco visível. As experiências aqui levantadas, então, serviram, né, só o objetivo principal do projeto de extensão e do trabalho deles, serviu para analisar a conjuntura do ensino em tecnologia e estruturas no curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal da Bahia, ou seja, como encarar e inserir o ensino da UFBA nessa realidade, né? A análise do canteiro experimental como ferramenta de estruturas pode beneficiar a comunidade acadêmica, visto que a UFBA ainda não possui espaço com este, mas tem se movimentado em busca de garantir outras possibilidades de ensino e prática. Cabe ainda observar as potencialidades deste espaço para o fazer arquitetônico, como isso pode se adequar às particularidades do ensino da Federal da Bahia. Bom, era isso. Obrigado. Obrigada, Marcos. Queria chamar Silke Kapp para apresentar o trabalho O Sonho da Intuição Estrutural ou a Nostalgia do Canteiro no Desenho. Bom dia, gente. Esse trabalho, na verdade, foi feito por mim junto com o Roberto e o Atos, que estão bem ali atrás na última fileira. A ideia é analisar, como o título diz, o sonho da intuição estrutural, porque, e assim, só confirmou, as conversas daqui só confirmaram a existência desse sonho. Toda hora se fala, né, em procedimentos mais intuitivos e tal. Isso já vinha nos intrigando há algum tempo, assim, o que isso consiste, o que significa? Começamos, então, pelo conteúdo do sonho. Intuitivo, na verdade, na filosofia, quer dizer imediato, alguma coisa que está imediatamente presente. Não é nada de místico, é simplesmente algo que não passa por um processo de raciocínio, algo que não é discursivo, não é conceitual, não é analisado, não é pensado, ele é instantâneo. Eu sei alguma coisa sem saber por que eu sei.
No século XVIII, as pessoas começaram os filósofos, né, os intelectuais, começaram a querer dissecar o conhecimento humano, que tem razões sociais e econômicas muito claras, que daqui a pouco eu volto nelas. E aí começa-se... Vocês devem conhecer Descartes, claro, século XVII, início da filosofia do sujeito, quando as pessoas começam a olhar para o aparato cognitivo em vez de olhar para o mundo. Exatamente aí começa também essa dissecação desse aparato cognitivo. Esse sujeitinho aí é um cara chamado Christian Wolff. Vocês veem assim pelo jeitão do cabelo e tudo que, enfim, a época. Ele escreve mais ou menos em 1700, ou na década de 1730, um tratado em que a cognição humana é dividida nesses tipos. Começando aqui embaixo, é a mais... seria o conhecimento inferior, que ele chama de conhecimento obscuro. Ele usa isso, claro, de uma tradição escolástica e tudo, tem uma tradição longa aí, mas ele sistematiza. E o conhecimento mais básico chama conhecimento obscuro. Conhecimento obscuro, eu coloquei essa bolinha aí, ele significa uma percepção que não consegue distinguir o seu próprio objeto. Por exemplo, uma dor. Né? Ela está lá, mas você não consegue nem sequer delimitar um objeto como tal. O conhecimento claro-confuso, que seria esse daí, ele consegue delimitar o seu objeto, mas não os elementos que compõem esse objeto, que constituem esse objeto. Então, é claro que essas representações são todas um pouco ridículas, mas é só para lembrar. Então, esse é o caso, por exemplo, das imagens, em geral. O conhecimento claro e distinto, que seria o passo seguinte, né, o patamar seguinte, ele é aquele que consegue ter um objeto delimitado claramente e, ao mesmo tempo, distinguir os elementos. Só lembrando, assim, confuso significa fundido, né? Então, conhecimento claro e confuso, os elementos do objeto, eles são uma espécie de maçaroca que não se distinguiu ainda, e o claro e distinto você consegue saber de cada elemento e de cada relação dentro do objeto. E tudo isso se chama conhecimento adequado quando ele é exaustivo, ele não deixa nenhum elemento, nenhuma relação de fora. Por isso, quando a gente fala, né, uma ideia clara e distinta, quer dizer, é isso aqui, é dessa tradição que vem essa ideia. Pois bem, esse Christian Wolff e todos ou a grande maioria dos filósofos do século XVIII, eles dizem então, os seres humanos têm intuição dessa linha que eu fiz aqui para baixo, tá? Nós temos intuição sensível. Para todos os outros tipos de conhecimento, a gente precisa de raciocínio, pensamento, tempo, processo, repetição, todas essas coisas. E um conhecimento adequado, né, que seria esse e intuitivo, não é nada menos do que um conhecimento divino. Ou seja, ele sabe instantaneamente, exaustivamente, todas as relações, todos os elementos do objeto. Nós não temos esse conhecimento. Intuição humana é conhecimento claro, confuso ou conhecimento obscuro. É interessante que esse conhecimento claro e confuso, ele começa a fazer sucesso, assim, exatamente em meados do século XVIII. E um aluno desse Christian Wolff, que é um sujeito chamado Alexander Baumgarten, ele escreve em 1750, ou seja, mais ou menos 20 anos depois do Wolff, ele fala, não, mas esse conhecimento claro e confuso, ele é interessante, porque ele é instantâneo. E sendo instantâneo, ele dá prazer. Ele é um negócio que instiga a gente, que, sei lá, estimula a gente. E ele chama esse conhecimento de conhecimento sensível. E inventa um negócio chamado a ciência do conhecimento sensível, ou estética, em latim, né? E escreve esse livrinho, que é o primeiro livro de estética. O nome
era usado para outra coisa completamente diferente e depois se torna uma disciplina filosófica, principalmente a partir do final do século XVIII. Aí, mais tarde, um sujeito chamado Kant, também um filósofo, escreve um outro livro, 40 anos depois, que está focado de novo nesse mesmo conhecimento, aquele claro e confuso do Wolff, e ele chama isso de o jogo livre da imaginação e do entendimento. E referindo-se, obviamente, ao Baumgarten, ele faz de novo essa conexão. Este é o belo, tá? É aqui que a gente tem que procurar o belo. E o livro que ele escreve sobre isso, principalmente, tem outros assuntos, chama-se A Crítica da Faculdade do Juízo. Então, esse é um conhecimento que a gente poderia chamar intuitivo, e chegando nesse ponto do Kant, a gente pode dizer, intuição é a prazerosa ilusão de um conhecimento que a gente não tem, tá? Assim, basicamente, o jogo livre de imaginação e entendimento significa assim, você tem a sensação de que tudo faz sentido sem ter que fazer esforço para entender, tá? É isso. Intuição, então, para os filósofos do iluminismo é isso. E eu queria só que a gente deixasse marcado assim, o que chamei aqui de armadilha do belo, que é isso, a sensação de que faz sentido, que a gente entendeu quando a gente não entendeu nada. Bom, agora vamos voltar de novo mais para o meio do século XVIII e para a origem desse sonho. Isso aqui é uma fábrica de alfinetes, não parece uma fábrica, né, mas isso é chamado uma fábrica na época. E é o seguinte, isso está na enciclopédia do Diderot e d'Alembert, que começou a ser editada justamente em 1750, ou seja, 51, ou seja, pouco depois da estética do Baumgarten. E essa fábrica de alfinete impressionou muita gente, ou esse tipo de fábrica de alfinete. A própria enciclopédia é uma tentativa de recolher os conhecimentos dos ofícios e colocá-los à disposição, vamos dizer, da ciência, mas sobretudo à disposição do capital, né? A fábrica de alfinetes, ela impressionou muito o Adam Smith, por exemplo, que usa o exemplo da fábrica de alfinetes, está no início da riqueza das nações para dizer as benesses, os benefícios da divisão do trabalho, talvez vocês conheçam, né? Então, um homem esmerilha o arame, outro corta, o outro faz não sei o quê, outro faz não sei o quê, você pega o ofício do alfineteiro e divide em 18 operações distintas, produzindo infinitamente mais alfinetes do que aquele número de alfineteiros tradicionais poderia ter feito. Aí tem um outro sujeito que também trabalha por um tempo e fica observando uma fábrica de alfinetes, muito antes até do Adam Smith. E esse cara chama Perronet. Ele é o primeiro diretor da Escola Royal de Pontes e Caminhos da França. E ele é o cara que institui o que se veio a se chamar depois de o sistema dos engenheiros. O sistema dos engenheiros é uma expressão do Antoine Picon, nesse livro aqui, que chama Arquitetos e Engenheiros no Século das Luzes, e que, na verdade, a nossa leitura aqui contrapõe um pouco esse livro com o do Sérgio Ferro, com a leitura do Sérgio Ferro. A questão é que o Perronet ele quer trazer para a construção a racionalização, o ritmo, a divisão do trabalho, a otimização das tarefas que era usual na fábrica de alfinetes e em algumas outras manufaturas, mas acho que com mais perfeição na fabricação de alfinetes. Ele então começa a medir todas as coisas, assim, a quantificar todas as operações da construção. Só vou voltar eu sei que é muito aflitivo voltar a slide, né, mas aquilo ali é um desenho de uma coisa de ponte que está num dos livros do Perronet, onde a gente vê assim que ele, enfim, está preocupado com o processo construtivo. Não vou entrar muito nesse mérito, mas o que importa é o seguinte: do ponto de vista estrutural, ele quase não faz inovações. Tem um mito aí, né, que o Perronet é o grande construtor de pontes. Na hora que a gente olha o que ele faz estruturalmente é relativamente medíocre. O que ele consegue fazer de fato
é quantificar trabalho, quantificar material, quantificar horas, quantificar tudo. Tá? E esse é o sistema dos engenheiros, basicamente. E o que é engraçado é que o Picon, ele lê isso, mas ele não lê na perspectiva crítica do Sérgio Ferro, tá? Ou seja, na perspectiva de que existe aí uma batalha para subtrair do canteiro o conhecimento da construção. Só para lembrar, eu acho que todo mundo aqui sabe disso, e algumas pessoas já mencionaram, mas assim, toda a arquitetura depois do Renascimento, o desenho de arquitetura, ele é basicamente um desenho de confeito, mesmo quando ele finge ser um desenho de estrutura. E esse exemplo do Sérgio é bem legal, né? Que ele mostra como que na hora que o confeito se desmancha pelo tempo e a estrutura verdadeira aparece, a gente vê que os edifícios ficam de pé por conta do saber do corpo produtivo e não daqueles desenhos que os arquitetos põem das ordens e tudo. Acontece que quando o Perronet e os outros engenheiros lá no século XVIII querem capturar para si esse conhecimento do corpo produtivo e racionalizar o processo da construção, esse negócio começa a ser um problema, porque você precisa, de certa maneira, idiotizar o corpo produtivo num grau agora não mais apenas formal, né, não é apenas externo, a questão é entrar dentro do canteiro de obras para tirar o conhecimento de lá e substituir ele por um outro conhecimento, prescrever o gesto, não deixar essa responsabilidade por conta do canteiro. Isso aqui é o que as pessoas faziam, né? São só exemplos, alguns foram mostrados aqui, enfim, de como se construía, como se sabia construir antes de existir uma ciência das estruturas. E existem alguns caras na época que defendem ou percebem isso. Um deles, que eu acho super interessante, que em geral é tido como um careta conservador e tal, que esse Viel é um arquiteto e ele tem escritos ótimos sobre a incompetência da matemática para fazer as construções ficarem em pé, coisas assim, sabe, panfletários mesmo. Mas ele diz algumas coisas que me parecem pertinentes até hoje. Ele fala, por exemplo, né, as modificações que se tem de fazer nas pranchas preparadas pelos geômetras são tantas que nem vale a pena usar esse método matemático que eles estão querendo. E, principalmente, ele insiste, a solidez das construções depende da execução, do material, do lugar, das paredes, enfim, da lida com a coisa concreta. A nossa hipótese pode parecer um pouco radical, mas eu acho ela absolutamente pertinente. O sistema dos engenheiros não resolve o problema estrutural. Ele cria o problema estrutural. A gente tem sempre um pouco a impressão de que estava todo mundo lá só esperando a genial engenharia do cálculo, a matemática aparecerem, porque antes ficava todo mundo com medo de construir e tal. Não é assim. A engenharia cria o problema estrutural. Agora, então, por que essa persistência do sonho, como é que isso se conecta com a ideia da intuição? Eu vou demorar um pouco mais que um minuto, tá? A persistência do sonho, ou por que isso volta sempre de novo? Os construtores antigos, eles conseguem tomar determinadas decisões muito rápido. E a impressão que se tem é que aquilo é uma ação, um conhecimento intuitivo, ou seja, ele seria como que instantâneo. Na hora que a gente passa isso para um cálculo, para uma análise abstrata, e aquilo se estende por um processo longo, ele passa a demorar muito mais tempo. E esse é o problema, tá? Então, a gente os engenheiros, né, chegam em determinadas situações em que você tem um cálculo absolutamente preciso, mas ele é tão demorado que ele não serve para nada. Isso aqui são os primeiros ábacos que foram feitos para pessoas que não sabem ler, depois da Revolução Francesa,
para fazer conversão de medidas e moedas e coisas assim. A partir disso, começou uma tentativa da própria elite intelectual, vamos dizer assim, de trazer de volta uma espécie de conhecimento sensível, que na realidade nada mais é do que o conhecimento a partir da experiência da materialidade, que se subtrai. Eles começam a tentar especular para, poxa, como podemos ensinar essa intuição de novo? Como é que a gente pode voltar num conhecimento que é rápido e instantâneo? Aí todo mundo deve conhecer esse cara aqui, que é o Pestalozzi, e eu acho interessante que a gente tem dois desenvolvimentos a partir do Pestalozzi. Vou atalhar um pouco, a gente pode conversar depois, se for o caso. Um deles é esse cara aqui chamado Jakob Steiner. Esse Steiner, ele é um gênio da geometria chamada na época de geometria sintética, é uma geometria sem números. E esse cara aprende a ler quando ele já tem uns 10 anos de idade, ele só sabe desenhar, e ele é aluno do Pestalozzi e faz essa geometria do espaço, como eles chamam na época, depois geometria das formas, enfim, que é, na verdade, a base de toda a grafostática. E esse cara aqui, esse Kuhlmann, é o que desenvolve, então, mais tarde a grafostática. A ideia do Kuhlmann, isso aqui é um extrato do livro do Kuhlmann, e ele é muito claramente para a construção de ferrovias. E ele diz, na introdução desse livro dele, que é 1866, ele diz, a gente tem todos os cálculos, mas eles não adiantam de nada, porque na obra a gente precisa de decisões rápidas. O capital precisa de decisões rápidas, né? Ele não diz assim, mas enfim. Eu esqueci de falar, o livro do Pestalozzi, ele chama ABC da Intuição. E esse negócio do Kuhlmann é uma tentativa de você prover esse engenheiro que está lá na obra com um instrumento com que ele consiga tomar decisões sobre as estruturas tão rápidas quanto um mestre experiente poderia tomar. Essa é uma das vertentes em que essa história de um treino novo da intuição, né, que foi subtraída, aleijada lá, esse é um dos caminhos. O outro caminho, esse cara aqui, talvez vocês conheçam também, que é o tal do Fröbel, que faz um monte que é um educador, inventa o jardim de infância, etc, etc. Ele vai um pouco na sequência do Pestalozzi, e mais do que o Pestalozzi, ele enfatiza assim, para as pessoas aprenderem, é necessário que elas manipulem a matéria. E desse cara, a gente tem uma sequência direta que conduz até as propostas da Bauhaus, que vocês conhecem também. Então, esse Fröbel, ele é o cara que inventa esses brinquedos infantis que todos nós conhecemos até hoje, que são sempre cores primárias, formas primárias, etc, etc. E a ideia é o ABC da intuição, ou seja, você treinar os sentidos que agora não fazem mais trabalho material, não mexem com a matéria, só com a cabeça, né? E isso aqui são, enfim, alguns desses bloquinhos que ele inventa, e aqui são outros materiais todos inventados por ele lá no início. Então, aqui a gente teria o que a gente poderia chamar de a segunda armadilha, que é a intuição, é a prazerosa ilusão de saber fazer, a partir do momento que você sabe manipular a matéria. Ou seja, uma espécie de armadilha da materialidade. Isso aqui é o meu último. Eu queria mostrar, assim, para fechar e esclarecer onde isso tudo deve chegar, é o seguinte. Aqui, esse brinquedo que chama o Pequeno Engenheiro, vocês também devem conhecer, o Pequeno Construtor, paradoxalmente as duas coisas comparecem do mesmo jeito, ele mais ou menos reúne as duas armadilhas anteriores. Esse brinquedo, para mim, é a coisa mais absurda que existe no planeta Terra. Porque, na verdade, ele sugere que você vai se tornar engenheiro ou construtor manipulando uns bloquinhos que são empilhados de um jeito que a matéria da construção em si nunca vai funcionar, tá? Porque você na construção não pega e pilha 2 andares um em cima do outro, como quem pega com a mão, né? Maciço. Oi? E maciço. Maciço. Ao mesmo tempo,
ele tem a imagem de um aparelho de alvenaria que ninguém mais se lembra do que é, mas que dá uma cara assim de construção consistente, né? Ou seja, ele reúne, de certa maneira, a armadilha do belo, não é muito belo, mas a armadilha da imagem com a armadilha da materialidade, ou seja, da manipulação material. Então, qual é a conclusão disso tudo? Primeiro, modelos, desenhos, etc., etc., eles não têm uma diferença substancial entre si quando comparados com a diferença em relação à construção propriamente dita. Ou seja, a gente aqui, todo mundo está super defendendo modelos, tipo mola e tudo, contra os desenhos, vamos dizer assim, e também contra os modelos digitais, talvez, tá? Então, a gente tem essa coisa de, eu vou botar a mão e aí eu vou aprender. Não, tá bom, eu não vou sair daqui. Na hora que eu ponho a mão, eu vou aprender, aí sim eu vou entender. Mas, na realidade, pôr a mão no modelo e construir com tijolo, cimento, argamassa, pedra, isso aqui, é muito diferente. É quase tão diferente quanto construir de verdade e brincar disso, não tanto. Então, na realidade, a gente está, de novo, se movendo numa espécie de lugar abstrato. A gente substitui as coisas da construção por outras coisas, seja desenho, seja modelo, seja um programa digital, em vez de voltar para o canteiro, de fato. Então, na verdade, esse negócio todo aqui nada mais é do que um pleito para voltarmos aos canteiros de verdade. Obrigada. Eu queria chamar todos os autores novamente à mesa e abrir a perguntas. Oi, Simone. Mais alguém? A proposta é só para a gente, como a gente tem hoje o tempo é bem apertadinho, a proposta é fazer, se a mesa concordar, né, fazer uma rodada de 3 perguntas, a mesa responde, depois a gente faz mais 3 perguntas, são 6 inscritos, por enquanto. Justino. Justino Vieira, PUC-Rio. Márcio, existe a possibilidade de fazer um kit mola que perfaça um modelo suficientemente grande para ser apreciado por uma turma inteira simultaneamente? Antônio? Mais uma colocação aqui. Eu ia falar sobre as maquetes, mas antes, a história da apresentação da Circo do Rock é provocativa, como sempre, assim, mas não minimizando acho que a importância de pôr a mão na massa no canteiro. Eu queria valorizar assim, a questão do trabalho das maquetes do pessoal e falar, assim, eu fiquei muito impressionado com esse trabalho do Taz, né? Você chama? Taz, barato esse negócio. Eu acho que ele devia investir nessa onda para valer. Pega aí, conversa com seu companheiro, marca uma reunião aí com o Max, assim, sabe, assim, dá uma investida, montar um esqueminha prof, porque eu acho assim, pelo pouco que eu vi, eu acho que tem um potencial danado, sabe, muito grande. E mesmo o trabalho das meninas, da Carol e da Eliane, apesar de ser um esqueminha mais artesanal,
às vezes justifica montar assim, isso me fez lembrar, sabe aquele, vou falar em jogos infantis, aquele pequeno cientista, né, que tinha um monte de coisinhas, né, que assim, dá vontade de ter uma caixinha com esses apetrechos todos que vocês fazem, assim, é uma coisa legal de pensar nisso. Eu queria fazer um comentário, uma pergunta, mas vou tentar ser rápido, não tem muito tempo. Né? Só que sou meio levado a fazer esse comentário, porque a gente está bastante direcionado para a apresentação da Silk. Né? A gente está num local muito especial, eu acho que é Ouro Preto, em que eu acho que esse processo de retirada do saber do canteiro, ele aconteceu aqui, talvez, de uma maneira muito interessante. Né? Inclusive, tem um livrinho que eu prestei uma vez para o João Marcos, que eu descobri por acaso, que chama Barroco Mineiro, Artes e Trabalho, Caio César Bosch, não sei se vocês conhecem, que ele conta como era a organização do trabalho, da construção das igrejas aqui de Ouro Preto, e é uma coisa muito singular, muito interessante, e que revela muito disso, né? O construtor que dominava todo o processo, sem a figura do arquiteto separado, etc. Enfim, esse é o comentário, mas é a pergunta. Eu acho que esse processo de retirada desse saber do canteiro, né, ele, na minha opinião, modificou de tal forma o próprio canteiro, que eu achei muito interessante a apresentação, fico em dúvida com a última frase. Né? Eu não sei se a questão é a gente voltar para o canteiro, porque eu acho que o canteiro também já é um espaço do ponto de vista do saber que já está esvaziado, né? Porque houve esse processo que construiu um outro conhecimento, que é limitado, é problemático, mas que esvaziou também o espaço do canteiro. Então, parece que a questão é voltar ao canteiro ou a necessidade de inventar um novo canteiro, né, depois que esse processo todo já aconteceu, e só assim a gente conseguiria romper com essa barreira. Isso. Bem, respondendo à primeira pergunta, o modelo se deu início com a intenção de ser uma coisa pessoal, né? Você mesmo aplicar carga e uma coisa compacta que você pudesse levar para qualquer lugar. É claro que a gente tem uma série de ferramentas diferentes, não é um modelo de demonstração, onde eu vou montar uma estrutura aqui e você não vai conseguir enxergar daí. E, além disso, existem algumas características, por exemplo, comportamento localizado, dependendo de perfis diferentes na estrutura, você não consegue analisar o modelo a partir do momento que a gente tem uma única seção na estrutura toda. A gente está desenvolvendo algumas ideias do modelo de uma escala maior, eu acho que é possível fazer. Eu não sei se não seria tão simples para transportar e montar, talvez. Ficaria um pouco pesado, eu acho, se for trabalhar com molas, enfim, porque a gente teria que usar um arame, um diâmetro maior, ele ficaria um pouco pesado. Mas eu já estou fazendo uns testes de molas com seções diferentes de circular. Os caras nunca produziram isso, mas a gente está com uma CNC lá, fazendo os experimentos malucos. Imagina uma mola com seção I. Eu não sei se vai funcionar também, enfim, a gente está fazendo alguns testes nesse aspecto. Essa versão, uma versão aplicada a instituições. E, consequentemente, talvez ela nem precisasse ser transportada nem com frequência. Sim, claro, se está na instituição fica mais fácil. Mas, assim, desde o princípio, o que a gente queria era que o aluno, ele montasse o modelo e ele aplicasse a carga. A gente acha que essa participação é muito importante. Existem vários modelos de demonstração, né? A gente estava tentando bolar alguma coisa que fosse mais pessoal. Alô? Então, Zé, eu, assim, concordo totalmente com isso que você está falando, tá? A gente, na verdade, tem que reinventar o canteiro. Mas eu acho que eu falei desse jeito porque o ponto era o seguinte. Ontem o Roberto falou do Roberto Pompeia. Você falou um negócio interessante, que você disse, falou do Sennett, né? Não foi você que falou do Sennett? Do artífice? Então... Ah, sim, foi. Ele não está aqui, né? Mas, enfim, alguém falou e... Falando assim, que incrível, porque ali os caras demonstram e tal. Mas o Sennett,
ele é muito afetivo, porque ele confunde a materialidade, a lida com a materialidade na arquitetura com o lápis no papel. Então ele fala, o arquiteto deixou de desenhar, agora ele não vai mais conseguir fazer tão incríveis coisas. Então, é um negócio tão absurdo, eu não tive nem paciência para ler o livro até o fim, de tão absurdo que eu achei isso. Porque, que, na realidade, a materialidade da construção, essa lida da mão, né, com a cabeça, que é fundamental para esses processos, ela está no canteiro e não no lápis sobre o papel. Então, quando eu vejo o negócio dos modelos, eu acho todos super legais e acho que a gente deveria usá-los todos, de preferência no próprio canteiro, mas não, de novo, confundir, né, igual o Sennett faz, confundir o desenho com a construção, a gente confundir o modelo com a construção. Esse que era meu ponto, sabe? Agora, concordo totalmente com você, aliás, acho que esse poderia ser nosso incrível projeto, assim, conjunto. Porque aqui todo mundo está falando em canteiro. E parece que os arquitetos confundem um pouco que conhecendo, aproximando-se da ciência das estruturas, estarão se aproximando da construção. Quando, na verdade, engenheiros especializados em estruturas não entendem nada de construção. Se eles entendem de construção, é por uma feliz coincidência, mas não porque o ensino do cálculo estrutural os tenha levado a entender de construção. Só queria... acho que eu nunca verbalizei isso em relação ao que o Grilo falou, que, na verdade, Grilo, você foi um grande incentivador desse processo, né, atual meu, porque eu fui sua aluna na época da PUC e foi uma experiência interessante. Eu concordo totalmente com a questão do canteiro, e assim, eu e Eliana, a gente estava assistindo algumas apresentações, né, que se mostravam práticas no canteiro, que a gente ficava babando e pensando, nossa, quem dera que na nossa escola pudesse ter alguma coisa assim. Então, dependendo da instituição, isso parece um sonho meio distante, né? Mas enfim, a gente acaba fazendo o que a gente pode. Antes de se construir, tem que se pensar, entender a transmissão das cargas, e eu acho que são processos complementares, tá? Entender a construção passa pelo entendimento da concepção estrutural, da deformação dos objetos, para a gente pensar também, rever a geometria, arranjo e testar isso, claro, porque a gente tem pouco tempo, pouco dinheiro para investir em material, e, claro, construir, colocar mãos à obra. Só que é muito distante. Vocês estão numa universidade federal, nós trabalhamos em instituições particulares, onde o professor compra seu material ou pede ao aluno para comprar o material, e tudo tem um custo. Então, a gente tem que sempre escolher materiais muito baratos e viáveis. A Universidade Federal não tem dinheiro, não. Não, é completamente distante, então, as realidades. Vocês não sabem o que é um professor numa instituição privada. Bom dia a todos, Maria Amélia. Eu quero inicialmente cumprimentar todos os participantes desse painel. Muito bacana ver, né, como que a gente tem avançado, quantas iniciativas, quanto entusiasmo. Isso é muito bom. A pergunta que eu faço hoje, eu gostaria de ter feito ontem, já no período da tarde, mas não houve tempo. Eu gostaria de perguntar aos colegas que estão fazendo as atividades de experimentação construtiva e também os que estão fazendo, vivenciando iniciativas de articular exercitação de projeto com ensino de estrutura, se conseguiram avaliar de uma maneira mais substancial a aprendizagem efetiva que os alunos tiveram com a participação nessas atividades, até um pouco nessa linha que a Silvia colocou da armadilha da materialidade. Se foi possível avançar
efetivamente para uma aprendizagem consistente, ou a gente não conseguiu sair do entusiasmo ali do happening, que geralmente são essas atividades. Boa tarde, meu nome é Germana. Eu queria fazer uma pergunta para as meninas. Bom, primeiro parabenizar realmente as atras. Perdi a do Moro, né, do Márcio, super triste, mas ele gravou e eu vou assistir em casa. Mas todos muito interessantes. Eu queria fazer primeiro uma pergunta para as meninas, que eu cheguei e já tinha começado a fala de vocês. Essa interdisciplinaridade que vocês fizeram entre estudantes de arquitetura e estudantes de civil, em que período estava do curso, se eles estavam no mesmo período mais ou menos, como é que é isso que vocês não detalharam, né? Como é que foi essa experiência? E para Silk, né? A minha pergunta que já foi feita aqui, que canteiro real é o canteiro voltado, meio para a construção mesmo, para as obras, né, reais. Eu acho que, como foi colocado aqui pelas meninas, e por todos que apresentaram, tem cada fase, cada disciplina, cada período do curso, tem um momento de se passar esse conhecimento gradativamente, né, para o aluno. Mas eu fico me questionando se a gente precisa ir ao canteiro. Bom, ir ao canteiro é muito bom. Na minha prática profissional, no escritório, eu passei uma época na obra, né? Uma experiência trabalhando em obra mesmo. A gente aprende muito mais do que... são aprendizados diferentes, na obra e no escritório de arquitetura. Mas um complementa o outro. Seria importante o aluno de arquitetura não estagiar só em escritório de arquitetura, mas estagiar também nas obras, né? Seria uma prática mais completa. Mas eu fico me questionando aqui, se não sei como a gente desenvolver essa consciência construtiva, né? Às vezes dá a sensação de que, olha, a gente precisa aprender agora o dimensionamento, só os modelos não são suficientes. A gente vai agora fazer o trabalho do engenheiro calculista, né? Até que ponto a gente precisa desenvolver mais, ou o aluno precisa se aprofundar mais nas questões estruturais. E aí a gente viu uma aula de projeto com essa consciência estrutural, né? Que foi dada por Marcos Acaiaba, maravilhosa, ontem aqui. E será que ele... Claro que nas obras deles, que ele desenvolve, que ele projeta, ele frequenta, ele vai ao canteiro resolver, né? Mas para projetar, né, precisa desse contato tão mais aproximado do canteiro, né, de fato. Bom, na verdade, eu queria levantar uma discussão, né? Seria uma pergunta, não sei se é para os 5 ou 6. Eu sou engenheiro estrutural e tive uma felicidade de encontrar arquitetos com anseios estruturais e um engenheiro estrutural com anseios de arquitetura, que é uma frustração, né? Porque eu não fiz arquitetura. Há só 2, 3 anos e depois virei engenheiro estrutural. E uma outra felicidade é a experimentação, porque eu sou engenheiro estrutural da área experimental, coordenadora de laboratório aqui na UFOP, tem engenharia estrutural. E a outra agregação é a parte matemática, né, que também é um foco das minhas linhas de pesquisa e etc. E quando você disse que o engenheiro estrutural não sabe a construção, é até uma ambiciosa, né, essa uma expressão, mas eu, de certa forma, sim, concordo. E aí eu queria dizer para vocês, como engenheiro estrutural, que é o que eu quero, uma utopia, né? É o equilíbrio, é uma utopia. É o equilíbrio disso tudo, dos modelos, da experimentação, da matemática. Mas o que eu vejo hoje, eu como engenheiro estrutural e da área de experimental, até sofro uma certa... enfim, os colegas engenheiros nos veem, os experimenteiros, como uma sub-raça, porque o que vale é a matemática. Então eu queria parabenizar vocês todos e dizer que foi muito forte a contribuição, né?
né? E eu me considero uma pessoa feliz por gostar muito da arquitetura e infeliz porque não ter feito arquitetura e ser engenheiro estrutural. Então eu queria deixar essa incógnita e gostaria até que você falasse um pouco sobre isso, dessa utopia que nós vemos, na verdade seria o equilíbrio. Só atendendo a sua resposta, o curso que nós fizemos era um mestrado, onde tinham arquitetos e engenheiros. Tá? E, Mel, é o seguinte, é uma tentativa de aproximar os alunos da arquitetura ao conhecimento das estruturas e tentar fazer com que eles percebam isso ao longo da vida deles. O trabalho não é só dentro de sala de aula, eu estimulo eles irem identificar esses sistemas em outras obras. E a porcentagem, eu acho que uns 30% vão conseguir absorver aquele conhecimento. Vão ter outros semestres, por exemplo, eu pego alunos da Carol e eu vou falar de novo sobre sistemas indeslocáveis e deslocáveis, que eles fizeram uns testes com a Carol e eles, às vezes, nem todos relembram. Então, é uma tentativa de sempre buscar sedimentar e aproximar aquele conhecimento, trazer junto para o dia a dia deles, para a montagem, para aproximar, para que eles vão, ao longo da sua vida, tentar, como que posso falar, sedimentar esse conhecimento e conseguir materializar nos seus projetos, certo? Só complementando, é interessante porque a gente vê realmente um envolvimento muito grande da maior parte dos alunos, não são todos, né? Mas eu escuto muito, mas muito mesmo. Todo semestre os alunos viram para mim e falam: professora, muito obrigada, finalmente eu entendi estruturas. Só que o que acontece? No semestre seguinte da estruturas metálicas e madeiras, por exemplo, eu sou professora de projeto deles, de edifício vertical. E eu vejo que a dificuldade que eles têm de aplicar aquilo no projeto. E, assim, eu acho que essa é a maior dificuldade, os outros professores aplicarem incentivarem o uso do pensamento estrutural, da modulação nas disciplinas de projeto. Né? Eu já dei aula na PUC, em que o Grilo apresentou no primeiro dia, em que as disciplinas de estruturas é teoria e prática junto, que eles aprendem a teoria e fazem o projeto dentro da mesma disciplina. Eu realmente acredito nesse modelo, né, e acho que seria a melhor opção, já que a gente nem sempre pode contar com essa abordagem por parte dos outros professores. Em relação específica ao MOLA, eu quero deixar claro que eu não sou professor, então eu não tenho essa ideia de continuidade do aprendizado e tal. Eu desenvolvo o MOLA é uma ferramenta e a gente tem pouquíssimo tempo. O MOLA tem 1 ano e meio que está sendo utilizado. Isso era um questionamento meu há muito tempo. Era um trabalho que eu vinha desenvolvendo há anos, mas que eu mexia naquilo lá e achava legal. O que isso vai acontecer agora, eu não sei. Então, eu não sei responder, é uma ferramenta que precisa ser usada em sala para ver o que acontece. Não sei qual é a melhor forma de aplicar isso dentro das disciplinas. Existem várias escolas que estão utilizando, mas eu ainda não tenho essa resposta. O que a gente tem, que responde um pouco a pergunta dele sobre o modelo numa escala maior, a gente está desenvolvendo vídeos de demonstração do modelo, onde o professor consegue, através do vídeo, passar aquela imagem para os alunos, mas eles, com os kits na mesa, conseguem reproduzir, por exemplo, o que o professor está querendo passar. Isso é uma alternativa que a gente está desenvolvendo agora, com base no feedback dos professores e escolas que estão utilizando o modelo. Mas eu acho que ainda é muito cedo para ter uma resposta. Bom, se o Márcio não sabe o que vai ser do MOLA, eu não tenho a menor ideia. Eu estava devendo um comentário aqui.
Eu não sei os desdobramentos mesmo, essa coisa surgiu muito rápido, foi aqui para o Congresso, foi realmente, literalmente, entre o aceite do resumo e a entrega, então eu ainda estou conhecendo ele, ainda estou tomando conhecimento do que dá para fazer com isso, né? Vocês são as primeiras pessoas que viram ele, a não ser eu e minha filha comendo o modelo. Então, não sei dizer nenhuma resposta a respeito de experimentarem isso em aula, em nada. Ele está nascendo ainda. Nem nasceu ainda, na verdade, ele está sendo gestado aqui. Né? Bom, com relação à avaliação de aprendizagem, né, pós exercício de canteiro experimental, é um desafio, certamente, e é um desafio muito maior porque, por exemplo, as atividades que a gente realiza são em torno de 100 alunos, né, equipes de cerca de 12 equipes com 8 alunos, cada uma delas. É óbvio que o aprendizado e como eles se apropriam daqueles conhecimentos durante a execução do exercício de canteiro, é óbvio que é diferenciado para um e para outra. Acho que uma vivência como a de canteiro, ela traz uma série de aprendizados que não sei se são difíceis de avaliar. Eu sei que eu estou aprendendo muito, então, por mim, eu tiro que acredito que eles devem estar aprendendo bastante também. Bom, como eu disse, é difícil, mas a gente vê pelos relatos. Os relatos, em geral, são muito positivos. Eu acho que é tanto melhor aprendizado quanto mais, vamos dizer assim, tentativa de entender o porquê das coisas. O puro empirismo não leva tanto ao aprendizado. Acho que tem que ter sim, um empirismo, mas sabendo um pouco o que está fazendo, se apropriando dos conteúdos prévios, ou seja, não adianta tentar também propor um elemento que eu sei que não vai funcionar estruturalmente ou tentar inventar algo que o conteúdo já me diz, o conhecimento adquirido previamente já me diz que aquilo não seria a princípio possível. Não que a gente impeça, ao contrário, se alguém não dá para fazer, eles vão lá e fazem, às vezes não dá certo, né? Alguns. Mas é muito difícil, esse é um desafio, a avaliação da aprendizagem, mas eu vejo assim, a disciplina é de tecnologia da construção, que eu dou, que era a ementa muito de tecnologia de materiais. E alguns relatos, eu vou citar só ou dois, mas tentando ser o mais breve possível, de um dos alunos que fez um primeiro elemento em concreto e esse elemento fissurou numa das quinas. Ele tinha uma quina viva grande. E aí ele vira para mim e disse assim: professor, eu percebi que aqui na minha quina tem uma concentração de tensões, por isso fissurou, e o concreto é um material que retrai, então acho que eu deveria botar uma armadura, mas a seção é muito fina, vou botar uma fibra. Ou seja, ele apropriou todos os conceitos, de certa forma, para tentar resolver aquele problema dele. Então, e um outro relato de uma aluna que também, um ano depois de ter feito o exercício, eu estava até conversando isso ontem, ela vira e diz assim: o senhor lembra de mim? Foi aquele projeto que deu, aquele exercício de canteiro que deu tudo errado? Deu tudo errado? Eu esqueci, eu não travei direito a forma, o adensamento aconteceu, eu não adensei direito, ficou cheio de buraco, depois... Ou seja, ela começou a descrever uma série de conteúdos que talvez, se ela não tivesse feito experimento, ela teria esquecido completamente. Mas o que a gente procura fazer ao final de uma forma um pouco mais formal, ao final na apresentação final dos exercícios de canteiro, eles façam análise crítica daquilo que eles perceberam ou não durante o desenvolvimento do projeto. Mas certamente é um desafio. É um desafio, mas eu acho que é tanto mais fácil de vencer se a gente consegue encaixar os conteúdos, conceitos junto com a experimentação. É isso. Germana, acho que a gente não tem que melhorar os pequenos problemas dentro da situação existente. A gente tem que ser exigir mais mesmo, sabe? Talvez a revolução fosse a melhor solução. Assim. Então, de fato, do jeito que está, a gente pode ir um pouquinho ao canteiro, vai ser difícil, às vezes não. Mas acho que a ambição ela é mais profunda do que isso. E nesse aspecto eu esqueci seu nome. Arlene. Arlene, como diz o João, a confraria dos gambás, existem alguns gambás engenheiros, não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Então, assim,
essa utopia que você fala de reestruturar radicalmente a maneira como a construção se produz, eu acho que é isso que a gente tem que pedir mesmo, sabe? É atrás disso que a gente tem que correr. E o que desmantelaria toda essa divisão do trabalho dentro da própria atividade de projeto, da maneira como a gente está acostumado. Concordo. Então, infelizmente, tem que dar para encerrar essa sessão. A gente está com um tempo bem curtinho. Eu peço para vocês... a gente tem um café, mas eu peço para vocês voltarem 10h15 pontualmente, porque a gente tem a palestra do Giovanna Rebelo para iniciar.